Você precisa saber disso. Tem criador de gado que trabalha anos na terra, investe dinheiro, suor e tempo, e no final do mês ainda se pergunta por que o lucro não aparece. E a resposta quase sempre está num lugar onde ele nunca parou para olhar direito: na relação entre a vaca e o vitelo. Hoje eu vou te mostrar exatamente onde está esse dinheiro que você está deixando escapar. Vou te falar sobre o que separa uma pecuária que apenas sobrevive de uma que prospera de verdade. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender uma coisa que muita gente com anos de fazenda ainda não entendeu. Se você ainda não segue o canal, se inscreve agora e deixa o like. Isso ajuda demais a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Bora começar. O erro que custa caro e quase ninguém enxerga. Imagina o seguinte: você tem uma vaca de boa genética, bem alimentada, aparentemente saudável. Ela pare. O vitelo nasce. E aí, nos primeiros dias de vida desse animal, você toma uma decisão que vai definir o futuro de toda a sua criação. Só que você nem percebe que está tomando essa decisão. Esse é o problema. A maioria dos criadores não trata os primeiros dias do vitelo como o momento mais crítico da vida do animal. Eles tratam como uma fase passageira, como algo que a natureza vai resolver sozinha. E quando percebem o erro, já perderam dinheiro que não volta mais. Vou te dar um número para você sentir o impacto disso. A mortalidade de bezerros no Brasil ainda é altíssima. E grande parte dessas mortes acontece nas primeiras horas de vida. Não por falta de genética, não por falta de pasto, mas por falta de manejo correto naquele momento exato. Agora me diz, quanto vale para você um bezerro que morreu antes de completar uma semana de vida? Quanto vale o potencial de uma bezerra que poderia ter virado uma vaca produtiva no seu rebanho? Você está deixando esse valor literalmente ir embora. O que a vaca te entrega que você ainda não soube aproveitar? Uma vaca não é só um animal que você pesa, vacina e bota no pasto. Uma vaca é uma fábrica de riqueza, se você souber como usar tudo que ela tem a te oferecer. O problema começa quando o criador enxerga o gado com olhos de hoje, sem pensar no amanhã. Ele quer vender o bezerro rápido, quer recuperar o investimento logo. E com essa pressa, ele abre mão de decisões que multiplicariam o retorno dele em muito mais tempo. Deixa eu te explicar como funciona essa engrenagem de verdade. A vaca, logo após o parto, produz o colostro. Esse líquido dourado é a primeira e mais importante refeição da vida do vitelo. É cheio de anticorpos, de imunidade, de energia. É o que vai proteger esse animal nos primeiros meses de vida, quando o sistema imunológico dele ainda está se formando. Mas aqui está o choque. A janela de absorção desse colostro é curtíssima. O intestino do vitelo absorve esses anticorpos por, no máximo, as primeiras horas após o nascimento. Depois disso, o organismo fecha essa porta. O que entrar depois não vai ter o mesmo efeito. Se o vitelo não mamar nas primeiras horas, ele entra no mundo vulnerável. E um animal vulnerável gera custo, não lucro. O que separa o criador que ganha do que perde, já trabalhei e convivi com gente que mexe com gado há décadas. E uma coisa que eu sempre observei é que os criadores que realmente lucram têm uma característica em comum. Eles estão presentes nos momentos que importam. Não é sobre ter a fazenda mais moderna. Não é sobre ter o touro mais caro. É sobre estar lá quando a vaca está parindo. É sobre garantir que o vitelo mamou o colostro. É sobre saber se esse bezerro está de pé, ativo, com temperatura certa. O criador que cuida do parto como se fosse uma rotina qualquer está perdendo dinheiro. O que trata esse momento como ouro, esse está construindo uma pecuária de verdade. E tem mais. A decisão sobre o vitelo que poucos têm coragem de tomar certo. Depois que o vitelo nasce e passa pelos primeiros dias, começa outra batalha silenciosa: a nutrição. Aqui entra uma pergunta que divide opiniões. Você deixa o vitelo mamar diretamente na vaca ou você ordena a vaca e alimenta o bezerro de forma controlada? Não existe resposta certa para todo mundo. Depende do sistema de produção, do objetivo da fazenda.
Mas o que eu sei com certeza é que o criador que não pensa nisso, que deixa a natureza correr solta sem nenhum controle, está abrindo mão de informação valiosa. Quando você acompanha quanto o vitelo está mamando, você sabe se ele está crescendo no ritmo certo. Você sabe se a vaca está produzindo leite suficiente. Você identifica cedo se algo está errado, antes que vire um problema caro. Um vitelo que não ganha peso nos primeiros meses de vida vai levar mais tempo para atingir o peso de abate ou de reprodução. Isso significa mais meses de custo, mais meses de alimentação, mais meses de ocupação diária. Isso é dinheiro saindo sem retorno adequado. A vaca como máquina de reprodução, o que poucos exploram direito. Vamos falar de um número que vai te fazer pensar diferente. Cada dia a mais que uma vaca fica sem emprenhar depois do parto é um dia de custo. O intervalo entre partos ideal gira em torno de 1 ano. Quando esse intervalo cresce, a eficiência reprodutiva do seu rebanho cai. E quando a eficiência reprodutiva cai, sua receita cai junto. O vitelo saudável tem um papel direto nisso. Uma vaca que amamenta um vitelo fraco, doente ou que depende dela por muito tempo, demora mais para entrar em cio. O corpo dela prioriza o bezerro antes de pensar em reprodução. É fisiologia, é natureza. Então, quando você garante que o vitelo nasce saudável, que mama o colostro, que se desenvolve bem e rapidamente, você está indiretamente ajudando a vaca a voltar a emprenhar mais rápido. Você está encurtando o intervalo entre partos. Você está aumentando o número de bezerros que essa vaca vai te dar ao longo da vida dela. Isso é retorno composto. Isso é o tipo de coisa que muda o resultado financeiro de uma fazenda sem você precisar comprar mais terra ou mais gado. O que acontece quando você ignora isso e por que dói no bolso? Agora vou te falar a parte que ninguém gosta de ouvir. O criador que não acompanha o parto de perto, que não garante o colostro nas primeiras horas, que não monitora o ganho de peso do bezerro, que não controla o intervalo entre partos da vaca, esse criador está financiando prejuízo com o próprio trabalho. Não é exagero. É matemática. Um bezerro que morre com 3 dias de vida representa o custo de toda a gestação. O custo da alimentação da vaca durante 9 meses. O custo da mão de obra. O custo do manejo. Tudo isso jogado fora. Uma vaca com intervalo entre partos de 18 meses em vez de 12 meses representa menos um bezerro a cada 3 ou 4 anos. Multiplica isso pelo tamanho do seu rebanho e você vai ver um número que vai te pesar na consciência. E o pior, esses prejuízos não aparecem numa conta bancária zerada. Eles aparecem num crescimento lento, numa evolução do rebanho que não acontece, num esforço que não se converte em resultado. Você trabalha, você se dedica, mas o dinheiro não aparece como deveria. E muitas vezes a resposta está nesses detalhes que parecem pequenos, mas que, somados, fazem toda a diferença. O que você pode fazer diferente a partir de agora? Chega de ver o problema. Agora vamos falar de solução. A primeira coisa é mudar a forma como você enxerga o momento do parto. Esse é o momento mais importante da vida produtiva de um animal no seu rebanho. Trate como tal. Esteja presente. Se não puder estar, garanta que alguém de confiança esteja. A segunda coisa é ter um protocolo de colostro. Isso significa que, independente de qualquer coisa, o vitelo recebe colostro nas primeiras horas. Se a vaca não deixar mamar, você ordena e oferece na mamadeira. Se não tiver colostro suficiente, você tem colostro congelado de outras vacas como reserva. Isso não é luxo. Isso é prevenção de prejuízo. A terceira coisa é registrar. Parece simples, parece básico, mas a maioria dos criadores não faz. Data do parto, data do próximo cio esperado, peso do bezerro ao nascer, peso com 1 mês, peso com 2 meses. Esses registros te dizem se o animal está dentro do esperado ou se tem alguma coisa errada acontecendo antes de virar um problema grande. A quarta coisa é pensar no desmame com estratégia. O desmame precoce, quando feito corretamente, libera a vaca mais rápido para o próximo ciclo reprodutivo. O vitelo que já está adaptado ao pasto e ao coxo não depende mais do leite da mãe.
Isso encurta o intervalo entre partos e aumenta a produtividade do seu rebanho no longo prazo. A diferença entre quem cria gado e quem cria riqueza. Tem uma frase que aprendi cedo e que nunca saiu da minha cabeça. Gado não cria dinheiro sozinho. Dinheiro vem de decisão. E a decisão começa no primeiro dia de vida do vitelo. O criador que entende isso não está só cuidando de um bezerro, ele está construindo o futuro do rebanho dele. Ele está garantindo que cada fêmea que nascer vai ter potencial genético preservado por ter começado a vida com saúde. Ele está garantindo que cada macho vai atingir o peso de abate no menor tempo possível porque começou bem. Quando você soma tudo isso, o que você tem é uma pecuária que não depende de sorte, que não espera o preço do boi subir para ver resultado, que não precisa de área maior para crescer. Você tem uma pecuária eficiente, e eficiência é o único ativo que ninguém te tira. O que a maioria nunca te contou sobre a vaca e o vitelo juntos, a relação entre a vaca e o vitelo vai muito além do que os olhos veem no pasto. Quando você observa essa dupla com atenção, você começa a entender o ritmo da sua fazenda. Uma vaca que é boa mãe, que tem instinto materno forte, que aceita o bezerro logo após o parto, é uma vaca que está te dizendo algo sobre a genética dela. Isso é informação que vale dinheiro na hora de decidir o descarte ou a permanência dela no rebanho. Um vitelo que nasce e já se levanta rápido, que busca a teta sem precisar de ajuda, que ganha peso nos primeiros dias, esse bezerro já está te mostrando potencial, já está te contando quem ele vai ser. Você aprende a ler o gado. E quando você aprende a ler o gado começa a te dar respostas que vão transformar a maneira como você toma decisão dentro da sua fazenda. Porque esse vídeo importa mais do que você imagina. Eu não vim aqui te dar teoria, eu vim te dar visão. A visão de que a riqueza da pecuária não está no número de cabeças, está na qualidade do começo. Está no que acontece nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida de cada animal que nasce no seu pasto. A vaca e o vitelo são a base de tudo. Quando essa base é forte, tudo o que vem depois é mais fácil, mais lucrativo, mais consistente. Quando essa base é fraca ou ignorada, você passa anos trabalhando muito e ganhando pouco, sem entender exatamente o motivo. Agora, você entende o motivo. E agora você tem a chance de mudar isso. Se esse vídeo abriu algum pensamento diferente para você, se te deu pelo menos uma ideia que você vai aplicar na sua fazenda, deixa o like. Isso não custa nada para você e ajuda demais esse canal a continuar chegando em quem realmente precisa. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Aqui tem conteúdo de quem vive a pecuária de verdade, de quem sabe que cada bezerro que nasce é uma oportunidade. E que cada oportunidade perdida é dinheiro que não volta. A sua fazenda merece mais. O seu trabalho merece resultado, e resultado começa com conhecimento. Até o próximo.